cultivo de nossas orquídeas. Eu pautei ele hoje justamente para a gente poder conversar, porque eu recebi muito questionamento por direct, falando, gente, o que eu faço? Está chovendo muito, não para de chover, o substrato e a planta vai matar a raiz. Aí eu falei, gente, vamos com calma. Porque veja bem o seguinte, vamos para a parte mais óbvia e mais direta para que vocês possam entender. Vou tentar fazer um caminho didático para vocês. A chuva que está caindo nas nossas casas, ela também está caindo nas matas, tá certo? Ela está caindo onde tem orquídeas vegetando na natureza. E não é esse excesso de chuva que vai levar essas plantas à morte lá. Mas por quê? Vocês pararam para pensar nisso? Que essa questão de que na mata pode chover o quanto for, que não acontece nada com as orquídeas. Porque veja bem, as raízes das orquídeas são sensíveis a encharcamento por muito tempo. O substrato encharcado por muito tempo apodrece. Isso raramente acontece na natureza. Se acontecer, é com uma ou outra raiz que ela foi grudando, foi evoluindo, criou um musgo por cima e aconteceu alguma coisa, mas ali é o seguinte, tem a renovação da água. Não fica encharcado com aquela água parada. Deixa uma água parada em algum lugar e aguarda uns dias para você ver como é que a água fica. Imagina ela ainda em contato com substratos, como casca de pino, carvão, macadâmia, esfagno. Ela começa, parece que tem uma consistência não, né? Ela tem uma aparência de que não está aquela água saudável. Então isso começa a trazer prejuízo para nossas orquídeas. Então vamos lá. Fernando, você tem mais de 800 plantas em bolacha de madeira, tronquinho, troncos grandes, você tem cachepô, vaso plástico, vaso de cerâmica, tem uma diversidade enorme de formas de cultivo aqui no meu orquidário. Nós tivemos chuvas aqui durante 9 dias praticamente ininterruptos, chuvas com grandes volumes de chuva, inclusive eu estou na Grande Vitória, no município vizinho a nós aqui, que é Fundão, está em estado de calamidade absurdo. O outro vizinho aqui, que é Cariacica, também está numa situação gravíssima. Viana, que também está muito próximo. Isso tudo é Grande Vitória. Fora você subir para as montanhas, aí na parte de Linhares, Colatina, Aracruz, Vila Pavão, Santa Leopoldina. Então, uma condição de água absurda. E nós tivemos alguns dias, se eu não me engano foi domingo ou sábado, nós tivemos uma chuva leve, persistente, mas ela rodou o dia inteiro. Então tinha água direto. Eu estava com uma irrigação 24 horas, exagerando, não sei exatamente, mas no mínimo 12 horas, a chuva não parou, 12 horas molhando, caindo água nas orquídeas. Aqui, nos orquidários e nas matas. Bom, você ficou preocupado, Fernando? Eu falei, não, honestamente não. Por quê? Meu orquidário é aberto, ele recebe toda essa carga de água, não tem como evitar isso, tá? E aí o que acontece? Mas qual é a minha segurança? Como eu já tenho essa condição, já aconteceu, essa chuva agora, de final de novembro, entrando dezembro, ela foi muito séria. Mas em dezembro, final de dezembro de 2013, ela foi muito, muito pior. Mas muito pior. Nós estamos aí, eu calculo, uns 60% da severidade de problema das chuvas em relação a 2013. Então em 2013, eu tinha acabado de mudar para cá, eu mudei em outubro, então em 2013 começaram essas chuvas. Eu tive alguns probleminhas, porque eu estava trazendo as plantas para cá, não tinha, vamos dizer, 2 meses que as plantas estavam aqui, elas estavam ainda passando pelo processo de adaptação. E é o que eu fiz? Eu, sabendo que dessas possibilidades, dessas chuvas recorrentes, eu fui ajustando o meu substrato. Como assim ajustando o seu substrato? Eu fui fazendo uma composição de vários itens para montar o meu substrato. Então é isso que hoje não me preocupa. Porque pelo seguinte, o que eu tenho? Casca de pinos, carvão, lasca de madeira de lei, casca de macadâmia limpa, eu não tenho aquele resíduo da castanha, o esfagno,
eu já tenho um controle do esfagno, que, por exemplo, quando eu vou plantar como eu já falei várias vezes para vocês, é o seguinte, meu substrato, eu tenho um substrato padrão, que é uma composição. Quando eu vou plantar uma orquídea que requer mais umidade no substrato, nesse vaso eu acrescento o esfagno. Se eu vou plantar uma orquídea que ela requer um substrato ainda mais seco, eu acrescento no substrato brita ou isopor. Então, pela essa percepção, que é isso que eu estou tentando ensinar para vocês aí nas minhas conversas, não é falar como eu faço. Como eu faço, muito provavelmente não vai dar certo para vocês. Porque eu não conheço o ambiente de vocês, então eu tenho que ensinar vocês a pensar, a entender esse processo que não é complicado, é tentativa e erro, porque não tem matemática, não tem uma ciência específica. Não, você usa uma fórmula, não é assim. Então você pode pegar, bota um pouquinho, faz um teste com uma catleia, faz com uma outra, observa, vai monitorando isso, tá certo? Vai acompanhando o desenvolvimento da planta. É lógico que eu dou subsídio para vocês, e estou aqui para dar o assessoramento, para falar, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, manda uma foto, manda um vídeo do seu ambiente de cultivo, eu vou lá e vou ajudando. Então o que eu faço? Olha, por exemplo, ontem uma senhora me mandou uma foto de um monte de orquídea que ela estava cultivando em cima de uma mesa, as plantas bonitinhas, bem cuidadinhas, mas em cima de uma mesa. Eu falei, olha, 3 plantas me chamaram a atenção. Qual planta? 2 phalaenopsis com pratinho embaixo e uma outra num vaso lindo, mas parecia um vaso de um vidro. E a planta estava ali, não tinha onde drenar a água. Então tinha um alto risco do que acontecer. Manter o substrato encharcado e matar as raízes. Então, o que acontece? O que eu percebo que acontece aqui quando eu tenho chuvas intensas aqui na minha estrutura? Essa água, ela desce, ela vem. No primeiro momento, eu entendo que ela é muito positiva porque ela dá uma lavada no substrato. O que é? Ei, Nanda, bem-vinda! Minha cunhada querida. Então o que acontece? Ela vai e dá uma lavada no substrato. Porque o substrato, ele também entra no processo de decomposição. A casca de macadâmia, ela se decompõe, ela apodrece também. Dura muito tempo? Dura, mas ela também apodrece. Então você tem um material duro, casca de pinos, lasca de madeira, alguns produtos que a gente coloca, com o tempo ele vai se decompondo na sua extremidade. E o que acontece? Quando vem essa chuva intensa, ela vai e lava e tira um pouco desse material. Inclusive o seguinte, ele tira excesso de possíveis sais de adubação. Eu não uso aqui a adubação, o adubo hidrossolúvel, o meu é só o orgânico. Mas mesmo assim é importante porque ele tenta tirar a parte velha, ele também ajuda a lavar. Pode ser que leve um pouco também do novo, mas tudo bem. E ele baixa a acidez, ele tira aquele pH desagradável para as raízes. O que eu vejo quando eu tenho chuvas intensas aqui? As plantas parecem que elas, eu até brinco, né? As orquídeas ficam dançando no vaso. Eu digo, as minhas meninas estão dançando no vaso. Eu percebo que depois de um bom tempo de chuva, elas começam a vir com um enraizamento mais intenso. Elas ficam mais vigorosas. Então, ou seja, eu gosto muito de quando tem muita chuva aqui. Tá, mas tem muitos problemas. Tem muito problema. Mas veja bem, um substrato, mesmo que ele não esteja encharcado por muito tempo, ele úmido por muito tempo, ele pode, no seu meio, ter um local muito propício para fungos e bactérias. Pode acontecer, ok? Veja bem, mas tem bactéria em tudo quanto é lugar, tem fungos em tudo quanto é lugar, é verdade. Mas o que acontece? Para que ela machuque, ela contamine as orquídeas, que a orquídea apresente uma doença, tem que acontecer algumas coisas, tá? Não é chegar assim, vamos botar o seguinte, você pegou um fungo, ok?
que é prejudicial para a gente. Mas passou na pele, se não tiver nenhuma lesão, você lava, faz uma desinfecção, não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Mas se eu tiver uma lesão, esse troço entrar no meu sangue, epa, infecção. Uma sepsemia, pode acontecer o que for. Então vamos lá. Para que a planta fique doente, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, uma lesão, a presença do patógeno, fungo, bactéria, até mesmo vírus. Tem que estar naquele ambiente de cultivo, tem que estar ali. Segunda coisa, uma lesão no tecido da orquídea, qualquer parte. Raiz, rizoma, bulbo, folha, aspa, o que for. E esse patógeno entrar por essa porta dessa lesão. Mas o que provoca essas lesões? Muitas coisas. Um tatuzinho que comeu a pontinha da raiz, ele tinha fungo e bactéria. Uma lesma, um caramujo. Uma larva do fungus gnats. Um monte de coisa. Uma cochonilha, um pulgão, um tentecores, um trips na planta. E chegou esse negócio, ele vai entrar. E aí está instalado a doença. Bom, eu aqui, todo uma pessoa que já me acompanha há mais tempo sabe que até hoje eu tenho tido muita resistência em usar fungicida de forma generalizada. Eu tenho um sistema de irrigação por aspersão e eu só água. Água, enxofre, que eu tenho usado enxofre, inclusive me perguntaram como é que hoje, eu vou postar amanhã o vídeo já está pronto, mas eu devo postar amanhã, com relação à questão de uso de enxofre. Eu só uso, acho que o enxofre, vou começar a usar o calciboro regularmente, que eu fiz umas 2 aplicações já, vou começar a botar na minha planilha de aplicações. Mas o que acontece? Eu não tenho presença de fungos e bactérias aqui nas minhas plantas. Como assim? Como é que você consegue isso? Veja bem, primeira coisa é o seguinte, vamos lá. Eu tenho orquidário, já está amadurecido, ele já está aqui há mais de 9 anos. As plantas são cultivadas bem altas, elas não estão próximas ao chão, porque o chão é um grande alimentador, ele distribuidor desses patógenos. É farto, se você está molhando com mangueira, bateu um jato d'água no chão, um respingo, com certeza vai levar um bicho desse para dentro do seu ambiente de cultivo. Então eu não tenho isso. Uma outra coisa, não é 100% que eu não tenho. O que eu faço? Eu mantenho vigília frequente. Então o que é isso? Eu estou sempre aqui no orquidário, estou dando uma olhadinha e eu já tenho com esse tempo todo um olho já desenvolvido. Eu bato o olho lá embaixo e já vejo. Primeira coisa que eu faço, retiro ela do ambiente e passo a monitorar as próximas, as do lado. Tá certo? Mas isso aqui, por exemplo, nesses últimos tempos eu tive acho que uma planta ou 2 plantas que eu comprei, deixei fora do orquidário numa quarentena, que isso é importante para você não trazer os patógenos para dentro do seu cultivo. Você deixa fora, ficou 2, 3 semanas, não apresentou nenhum problema, eu trouxe aqui para dentro. Depois apresentou, ou seja, tinha o patógeno e não tinha lesão, porque o patógeno não veio daqui. O fungo, no caso, o fungo, ele não estava aqui, ele estava dentro do vaso, ele estava esperando só uma porta para ele entrar, e aconteceu. Um bichinho qualquer que pegou, tá certo? Então veja bem, com relação a essas chuvas, nós temos que achar, eu estou aqui para ajudar vocês, a colocar, a descobrir um substrato que vocês não tenham esse tipo de preocupação. Primeiro, asepsia, tá? É questão dos cuidados, para não deixar trazer para dentro do seu cultivo, porque ó, depois que entrou, para consertar, é uma dor de cabeça danada. Eu, com quase 34 anos de experiência, fiz uma besteira. Eu comprei uma planta de um orquidário famoso, olhei a planta toda, digitei todos os cuidados dela, mantive a planta separada, mas eu botei antes da hora para cá. Trips. Infestou com trips, eu estou tendo muito problema com trips aqui. E o enxofre está controlando, então por isso que eu estou quase entrando com uma rotina de inseticidas sistêmico, porque eu também tenho problema de cochonilha de carapaça. Falar em cochonilha de carapaça, quinta-feira, depois de amanhã, eu vou ter uma conversa com vocês, vou falar exclusivamente sobre cochonilha de carapaça.
tá certo? Nós vamos bater um papo bacana sobre cochonilha de carapaça. Estou com uma Phalaenopsis ficando com a folha amarela. Eu vou parar aqui e depois eu vou responder para mim não sair do assunto, tá? Então vamos lá. Essa questão das chuvas, eu acho que para nós aqui, como a Deusa falou, se você tem, vamos lá, vamos falar um pouquinho de substrato, como é que você pode compor esse substrato? Agora, deixa eu falar, você vai colocar um substrato que seque rápido, muito rápido, tá ok? Então, você vai botar, aí você vai ter que irrigar com muita frequência, porque a planta não pode sofrer por excesso por ausência de umidade, por ficar seca há muito tempo. Ei, Ed, boa noite, meu irmão. Então o que acontece? Então o que você tem que? Você tem que achar o ponto de equilíbrio. Então aqui, por exemplo, nós ficamos aí de sexta a segunda, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, até ontem de manhã, de madrugada, de dia fez um solzinho, mas depois já voltou a chover. E deixa eu falar uma coisa para vocês, a previsão de que amanhã e depois é quase 50 milímetros de chuva em 2 dias. Então vai voltar a chover. Mas aí o que acontece? Vamos lá, o substrato que eu uso aqui, casca de pinos, carvão vegetal, pode ser o carvão de churrasqueira, respondendo uma pergunta que me foi feita, né? Mas não pode ser depois que ele for para a churrasqueira, tem que ser novo, porque senão vai trazer sal, gordura e contaminantes, não façam isso. Pode usar. Eu uso ainda casca da noz de macadâmia, brita, lasca de madeira de lei. Eu compro isso no Empório das Orquídeas 262, lá com o Heron, tem um saco que já vem, e a madeira de lei dura eternamente, dura muito tempo. E eu, em função da planta, eu acrescento o esfagno, um pouquinho de brita, para dar um pouquinho de estabilidade, e um pouquinho de isopor pequenininho, para dar volume e reduzir o custo do meu substrato. Inerte, não traz prejuízo, e aí vida que segue. Mas tanto o esfagno quanto a brita, eu ajusto na hora de invasar a planta em função do que ela precisa. Então vamos lá, eu estou precisando de uma celogínia. A celogínia precisa ficar com o substrato úmido por mais tempo. Não encharcado, mas tem que ficar mais tempo úmido. E aí você molha, vai ficar mais. Então eu acrescento um pouquinho mais de esfagno. Porque eu não posso ajustar o setor aqui, setorizar o meu orquidário para questão de irrigação, vai me dar muito trabalho, não tem condições. Eu sou colecionador, eu não sou produtor de orquídeas, eu não vendo orquídeas. Então eu sou colecionador, eu sou estudioso, amo mexer com orquídeas. Então eu que cuido disso aqui sozinho. Eu que faço tudo sozinho aqui no orquidário, não tem ninguém para me ajudar, eu não tenho ajudante aqui não. Então o que eu faço? Eu vou com um tempo, eu vou administrando e vou montando uma estrutura aqui de equilíbrio. O problema, o desafio é o equilíbrio. Mas vamos lá. Se você tem um ambiente aí, vou dar umas dicas, tem um ambiente que é muito, muito, muito úmido, o que você pode fazer? Você pode, no seu substrato, reduzir o esfagno. Não precisa botar esfagno se o seu ambiente já é úmido. Agora vamos ao contrário, se o ambiente é extremamente quente, ventilado e seca muito rápido, aí você pode acrescentar o esfagno para aquele tipo de planta, para cada tipo de planta. Valquiriana não precisa, Celogine precisa, Cattleya está no meio. Então você tem que começar, e nós estamos aqui, olha, o Ed, nós estamos aqui para dar esse subsídio a vocês, ajudar vocês. Venham pedir ajuda, é de graça, é prazer nosso ensinar vocês, ou ajudar a vocês terem florações. Falar em floração, até hoje eu não consegui resolver o problema desse embaçamento aqui atrás. Já revirei, já perguntei, já botei até história pedindo ajuda. Um rapaz me deu uma sugestão, eu fui mexer, não funcionou. Porque é o seguinte, eu monto um cenário aqui com plantas lindas, quero mostrar para vocês as orquídeas, mas fica tudo fora de foco. Se eu virar o celular, aí fica normal. Mas eu não vejo, eu não consigo fazer isso aqui que eu estou fazendo agora para a Bonnie, acenando para ela. Então isso está me trazendo. Então o que eu vou fazer? Então eu já estou preparando, que por exemplo, vou trazer uma planta super pesada aqui para vocês verem, super enorme. Eu até postei esses dias para vocês aí, ó.
uma Sophronitis pygmaea, tá? do meu cultivo aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar, depois eu vou mostrando as orquídeas para vocês. Eu tenho muita orquídea. E tem outra coisa, 2 orquídeas floresceram, só que eu cheguei de noite, eu não tenho luz no local. Fiquei com medo de tirar e machucar as flores. Tem uma que tá com muita flor, mas muita flor. Uma toceira, tá cheia de flores. Mas quinta-feira nós vamos falar sobre cochonilha de carapaça e eu vou mostrar aqui, tá? E olha, nós estamos nos planejando para finalizar a live com o Ed. Só falta preparar a arte e definir a data. Já tá tudo certo, assim, já tá definido. Só falta a gente preparar a arte, definir data e publicar para vocês e fazer o sorteio de 2 orquídeas. Uma tá comigo e o Ed vai colocar mais uma. Então nós vamos fazer um negócio muito bacana aí para vocês, ok? Bom, eu acho que com relação à questão de impacto de chuva, eu já falei, deixa eu ver aqui agora, aqui, ó.